o relacionamento, o bom vestiário. Vamos buscar o Renato. Aí você pega esses 3 treinadores, né? Coloca aí, pega as características do que ficou faltando nos 3 e aí fala assim, Paulo, é o seguinte, ó, nós fizemos essas tentativas, não deram certo. Pega aqui o que está acontecendo, toma, para você, carta branca. Mas não pode acontecer isso de novo. É isso que ele falou, o que o Marcos Braz falou e o que deve ter sido conversado com ele. Ele recebeu foi briefado, né, como se fala hoje, foi um briefing, né, ele recebeu um briefing, recebeu praticamente com o dossiê de todos os jogadores, ele assistiu, ele é um cara preparado, seus auxiliares assistiram, ele sabe mais ou menos o que aconteceu, ele viveu num ambiente de futebol que era gente querendo, né, um querendo comer o outro no sentido de engolir o outro por conta da competitividade. Então ele sabe exatamente onde ele está e o que ele tem que fazer para se impor. Provavelmente assistiu também alguns jogos e algumas coisas do Jorge Jesus aqui no Brasil, deve ter conversado com o Jorge Jesus também, com as pessoas próximas para entender o que foi feito. E ele tem a personalidade dele. Eu acho que o Flamengo foi buscar uma pessoa com uma personalidade muito próxima daquilo que era o Jorge Jesus, que é um cara duro, sério, né, que na hora que tiver que brincar, vai brincar, na hora que tiver que tirar um treino para fazer um churrasco, vai fazer, mas só que é aquela coisa, hoje eu estou te dando a mão, amanhã eu vou tirar. Sim. E os jogadores vão entender, porque eles sabem que nesse momento o problema não é o treinador. Todos estarão de olho nos jogadores, porque as mudanças já foram feitas, as tentativas já foram feitas com os treinadores. Agora é o seguinte, é com vocês. Você já conversou com o Paulo desde que ele veio para cá, para o Flamengo? Você não fica me escondendo informação nesse programa não, hein, Zé Elias? Não, já conversei, mas antes dele chegar. Ah, olha aí, ó. Olha como é que a gente vai pegando. Não. Ele não, mas o esconde. Paulo, mas eu conversei assim, desejando boa sorte e tal. Eu não gosto, Dani, assim, deixando claro assim, eu não gosto, por mais que seja meu amigo, se ele não falar para mim, se ele não conversar comigo e ele não colocar as coisas, eu não vou perguntar, porque é meu amigo. E aí, mas você tem informação? Me desculpa, mas ele é meu amigo antes de ser a informação, entendeu? Eu não gosto disso. E aí eu conversando só algumas coisas em relação a isso, né? Como é que ele esperava, o que ele achava e tal. E ele conversou algumas coisas mais ou menos nesse sentido de treinamento sério. Uma coisa séria como ele sempre foi, né? Você não quer perguntar? Você deixa esse celular aí comigo meia hora depois de acabar o programa, que eu resolvo esse problema rapidinho, Facincani. Você acha que é o principal reforço do Flamengo para a temporada? A disciplina, a recolocação das peças nos lugares? O Sormani tem uma opinião sobre o elenco, eu quero ouvi-lo na sequência também, mas antes eu quero te ouvir. Porque é isso, né? Reforço... Bom, mas o elenco do Flamengo é muito forte. Ele pode pontualmente trazer um zagueiro, pontualmente até uma peça de primeiro volante, como já se especula... um goleiro para reserva, já começar a fazer um trabalho em relação ao Diego Alves, se perder o Michael, buscar uma outra reposição, coisas pontuais, né? Precisa reforçar, reformular, calma, né? O elenco ainda é muito forte, não é porque perdeu a final da Libertadores, que é uma terra arrasada, muito pelo contrário. Tem as questões de quem ficou, né? O Andreas, o Thiago. Sim, o time ficou. Então, assim, o que o Flamengo precisa nesse momento... é de uma reestruturação de um departamento que foi falho na hierarquia, na gestão administrativa do futebol, a gestão do departamento médico, de fisiologia. Esse tipo de conduta é que precisa mudar no Flamengo. Então, disciplina é reforço. Exatamente, né? Mas, assim, reforçar também com outros profissionais, que o Flamengo perdeu ao longo do caminho. Sim. E que esses que estão lá deixaram demais a desejar. Então, a reflexão tem que ser profunda fora das 4 linhas. Fora das 4 linhas, o Flamengo foi um clube mal gerido. Foi um clube que viveu assim, deu certo porque o Jorge Jesus arrumou o time e esse time vai andar sozinho. Não é assim que funciona. Andou por um conjunto, por uma série de fatores, além do técnico português, além dos bons jogadores. Só que quando você perde parte dessa estrutura, a engrenagem começa a não dar muito certo, obviamente que o desfecho ia ser aquele que todo mundo viu que aconteceu na final da Libertadores. Então, se o Flamengo quiser voltar a ser dominante... ele precisa ter a uniformidade de vários departamentos falando a mesma língua. Mas você vê como o futebol ele prega peças, né? Sim. É que tem o Si não joga, mas se o Michael tivesse feito gol, provavelmente o Paulo estaria lá em Portugal ainda e o Renato seria treinador. Não sei, Zé. Muita gente já pedia a saída do Renato antes da final da Libertadores, mas quando você ganha, Dani,
É mais difícil. Não estou falando para você como o futebol ele é difícil de você... Ou como você perde. Mas estou falando como o futebol ele é difícil de você decifrá-lo, né? Decifrar as coisas que acontecem. Sim. Como é difícil você fazer a leitura? Porque o futebol, você fecha o olho, ele muda de uma hora para outra. Por exemplo, você pode até ganhar, mas a gente já viu exemplos aqui de como você ganha. Né? E como você ganha, ele é importante. Eu bato sempre na tecla, não voltando ao assunto anterior, mas em 2018 o Palmeiras foi campeão brasileiro. Como ele ganhou, não foi um futebol que dava nenhum tipo de esperança ao torcedor de melhoria. Tanto é que o time, ele focou a Libertadores e a Copa do Brasil e não aconteceu nada, aí sobrou o brasileiro. Então, assim, como ganha? O Renato poderia ganhar a Libertadores com o Flamengo e sair fora. Porque o time não dava mais resposta, porque era um time mais lógico. Mas é que eu estou te falando. Mas aí pro Renato, ele... vou sair, beleza. Eu saio simplesmente como campeão da Libertadores. Claro, exatamente. Entendeu? O que eu estou te falando, como o futebol... Óbvio, o peso seria maior. Ele é aquela história, quando você perde, você vai caçar as bruxas. Quando você ganha, mesmo ganhando com alguns problemas, as bruxas, elas desaparecem. Entendeu? E aí que eu falo que é muito difícil de você decifrar. Nós podemos tentar fazer uma leitura, mas na verdade é complicado, porque é o resultado que determina muito daquilo que você vai dar sequência. Você não consegue não pensar no resultado, apesar do desempenho, apesar de várias outras variantes, né? O resultado está ali e ele fala muito alto. Ô, Sormani, essas medidas, elas vão dar resultado, já que a gente está analisando o resultado aqui? Colocar ali a cartilha, colocar horário de treino mais cedo, jogador para ficar sem celular, fazer refeição junto. Esse processo disciplinador do Flamengo, você acha que ele pode ser positivo, ele pode ser um reforço? Algumas coisas sim, outras não, né? Eu acho que algumas coisas, eu acho que não há necessidade de você mexer. Qual a diferença de treinar às 10 e treinar às 8, entendeu? Às 10 se aproxima muito mais a temperatura do horário dos jogos, na parte da tarde, né? Quando já tem um mormaço, 4 horas da tarde, 8 horas da manhã não é o horário. A temperatura não está aquela temperatura que você vai encontrar quando você estiver jogando, entendeu? Eu acho que algumas coisas precisavam ser feitas, e precisam ser feitas, né? Os jogadores tomaram conta do Flamengo. Os jogadores tomaram conta, entendeu? Mas eu acho que tem um do vestiário. Os técnicos não têm força, né?